Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, eu vou ler do verso 23 em diante. Vamos lá, Davi. Atos dos Apóstolos 18, do 23 em diante, King James, tá? Eu vou ler hoje nessa versão. Eu vou ler até o final. E como o início do capítulo 29, ele também tem a ver com o assunto, então a gente vai estender a leitura até Atos 19, do 1 até o 7, ok? Então o 23 diz assim: havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Observe esse assunto aqui. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. E assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Observe a leitura. Então, desejando ele viajar para Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos solicitando que o recebessem. Carta de recomendação. Quando chegou, ele auxiliou muitos aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Messias. Capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhe explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe expôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram em todo cerca de 12 homens. Diga amém. Vamos lá. Muito bem. O que nós temos aqui nessa leitura? Primeiro, um grande avivamento que aconteceu ali também. A gente vai ver isso aqui ao longo da dissertação aqui. Mas o texto diz aqui, então, que depois de algum tempo, Paulo, a gente estudou então aqui na quarta passada, que Paulo conclui a sua viagem, a sua segunda viagem missionária, dando uma passada em Éfeso, pregando na sinagoga. Os irmãos o imploram para que ele ficasse ali, ele diz que não, que ele precisava retornar, passa lá na Cesareia, saúda os irmãos e vai direto para Antioquia. Chegando em Antioquia, era o ponto de partida, tanto da primeira quanto da segunda viagem missionária. Não só o ponto de partida, como o ponto de chegada. Ele saía e voltava para Antioquia. E agora, depois de algum tempo, a gente não sabe quanto tempo depois, ele resolve fazer, então, a sua viagem, a sua terceira viagem, passando ali pela Galácia e pela Frígia. Onde é essa região da Galácia e da Frígia? É onde ele passou pela primeira viagem missionária, onde tinha Listra, Derbe, Icônio, aqueles lugares ali. Ele passou reforçando, fortalecendo, encorajando os irmãos. E aí depois ele retorna para Éfeso. Mas antes dele chegar a Éfeso, aparece lá um judeu cristão chamado Apolo. E o texto diz que ele era natural de Alexandria. Alexandria era uma importante cidade
ali do norte da África. Alexandria, você vai ver ela como o centro onde tinha a maior biblioteca do mundo, onde fazia parte das maiores maravilhas do mundo. Essa biblioteca foi queimada pelos cristãos, isso aí ao longo dos séculos, dos primeiros séculos. Ali existia uma grande comunidade de judeus em Alexandria. Por quê? Porque tanto no cativeiro assírio como no cativeiro babilônico, os judeus se dispersaram e saíram então para estas regiões. E passando ali em Alexandria, se instalaram muitos judeus ali. Bom, era uma grande cidade, um centro cultural. Foi lá em Alexandria que o Antigo Testamento, né, ele foi traduzido para o grego, que é aquilo que você estudou lá, Septuaginta, ou seja, conta-se que 70 anciãos se reuniram e escreveram e traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego em 70 dias, mas isso dizem que é uma lenda, não se sabe em quanto tempo eles traduziram, né? Mas o fato é que no ano 150 a.C., a tradução já estava feita, já estava pronta. Muito provavelmente o que Apolo estudou, o que Paulo estudou e que todos os discípulos sabiam era justamente a Septuaginta, que esses 70 anciãos que traduziram lá em Alexandria o Antigo Testamento, que era em grego que era em hebraico para o grego. Bom, lá foi então esse centro cultural, o centro do saber, Alexandria. Bom, aliás, o nome Alexandria é uma homenagem a Alexandre o Grande, tá? Justamente por isso o nome de Alexandria. Bom, o que diz o texto sobre Apolo? Eloquente. Não você pode ver que a Bíblia ela não fica dizendo que alguém era eloquente para qualquer um. O cara era eloquente, versado, instruído, animado, poderoso nas Escrituras e instruído no caminho do Senhor. Mas ele tinha crido na pregação de João Batista. Ou seja, o que estava faltando em Apolo era a atualização. Qual era a informação que ele tinha? A informação que ele tinha era a que João tinha dado. O que João dizia? João pregava o arrependimento, batizava para o arrependimento e dizia que depois dele viria o Messias. Só que eles não tinham essa informação completa de que o Messias já tinha vindo. Bom, então ele chega lá em Éfeso, vai na sinagoga, prega na sinagoga. Áquila e Priscila, que eram discípulos de Paulo, ajudadores de Paulo, olham então ali para Apolo pregando, olham para ele pregando e falam, esse cara é muito bom, esse cara é poderoso nas Escrituras. Mas eles percebem que ele precisava de uma atualização. Falou, está incompleto o que ele sabe só até João, depois de João aconteceu muita coisa. Aí, olha o que o texto diz, que ele pregava sobre o Cristo que havia de vir. Mas Cristo já tinha vindo, já tinha subido, o Espírito já tinha descido e ele não estava aí atualizado referente a essas informações. O que eles fazem? Convidam ele, falam, vamos comigo lá para casa? Vamos para um jantar? Vamos tomar um café lá em casa? E aí levam ele para a casa deles, instruíram a ele sobre todo o resto dos acontecimentos. Olha que coisa gloriosa, não é? Aí, o que o texto diz? Instruíram a Apolo com maior precisão o caminho do Senhor. Muito bem. Isso, irmãos, era mostrar todo o desfecho da história. Que Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido, o Espírito Santo já tinha descido e a obra do Senhor estava sendo feita pelos apóstolos. Aí eles atualizaram Apolo. Pronto, a partir daí ninguém segurou mais Apolo. Né? Aí o verso 27 fala que ele tem vontade de ir para a região da Acaia. O que tinha lá na Acaia? Corinto. É tanto que você pode ver que nas cartas que Paulo escreve a Corinto, já tinha um grupo de Apolo, um grupo de Paulo, um grupo de Pedro, um grupo de Jesus, entende? Ele foi também fundamental ali para Corinto. E aí os irmãos fazem carta de recomendação, recomendando que os irmãos ali de Corinto e da região da Acaia, que a Cencreia também era a região da Acaia, poderiam receber ele sem tantas
sem ressalvas nenhuma, né? Aqui a gente vê a importância da carta de recomendação, por causa dos falsos profetas e aproveitadores que ensinavam heresias. Aliás, no finalzinho do primeiro século, já entrando no segundo século, a igreja já tinha desenvolvido uma forma. Por exemplo, se alguém chegasse, pedisse, porque as pessoas se hospedavam nas casas, e era uma recomendação bíblica que você fosse hospedeiro, que você pudesse hospedar o viajante, as pessoas. E, chegando na sua casa e pedir hospedagem, até 3 dias dê. Passou de 3 dias, já é um falso profeta. Já mande embora. Essa era a recomendação que está na história do segundo século já. Então a igreja já tinha ali um código. Falou, se o cara ficou até 3 dias, pediu para ficar mais, já mande embora, que isso não é boa coisa não. Então, e na região da Acaia, o texto diz que ele auxilia muitos irmãos. Bom, enquanto isso, Paulo chega em Éfeso. E quando ele chega em Éfeso, a Bíblia diz que ele passou pelas regiões altas, ou seja, as regiões montanhosas, que ele vinha ali da parte da Ásia. Lembra que ele tinha tentado ir para a Ásia e o Espírito Santo não deixou? Pois é, dessa vez ele foi. E ali tinha frio, tinha gelo, tinha montanhas, era difícil atravessar, era perigoso, tinham feras. E aí ele vem dessa região, chega em Éfeso, encontra ali 12 homens que tinham crido na pregação de João também. Muito provavelmente discípulos de João. Eles conheciam a mensagem, mas apenas em parte, assim como Apolo. Eles não tinham ainda recebido as explicações completas sobre todo o desfecho. Paulo chega para eles e pergunta, começa a conversar naquele bate-papo, percebe que tem alguma coisa faltando, diz assim, olha, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles falaram, não, de forma nenhuma, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E aí ele falou, e vocês foram batizados então em nome de quem? Falou, no batismo de João. Aí Paulo esclarece para eles que o batismo de João era um chamado para o arrependimento do povo de Israel, para se preparar para a vinda do Messias, e João estava apontando para o Messias que viria. Então ele explica tudo isso, toda essa questão do arrependimento, que João estava ordenando ao povo que cresce naquele que viria depois dele. É tanto que João, quando disseram, tu és o Cristo? Falou, não, de forma nenhuma. Eu não sou o Cristo. Eu estou aqui apenas apontando e preparando o caminho para que ele venha. Então, aí, Paulo esclarece a eles também, do mesmo jeito que Áquila e Priscila esclarecem o Apolo. Chega para ele e diz assim, olha, Jesus já veio, Jesus já morreu, já ressuscitou, já derramou o seu Espírito Santo e ordena e orienta que todos sejam batizados em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui eles entenderam a mensagem e Paulo os batiza novamente. Aqui é uma dos únicos casos aqui onde você encontra um rebatismo na Bíblia. Porque eles tinham sido batizados no batismo de João, e aqui Paulo faz o batismo deles em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto diz em nome de Jesus, mas a gente entende que a ordenança de Cristo, do próprio Jesus, era que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, depois disso, depois que eles foram batizados, Paulo lhes impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. E eles falaram em línguas e profetizaram. Aqui, irmãos, aconteceu outra vez aquilo que vinha acontecendo ao longo do tempo. Aconteceu no Pentecostes, foi a primeira manifestação pública ali da descida do Espírito Santo sobre toda a carne, cumprindo-se a profecia de Joel. Depois a gente vai ver os samaritanos também sendo alcançados por esta manifestação do Pentecostes e também falando em línguas e profetizando. Isso aqui só aconteceu quando Pedro e João chegaram lá. Vocês podem ver que quem passa primeiro ali pela região pregando é Felipe. As curas aconteciam, os milagres, os demônios expulsos, mas só depois que Pedro e João, os apóstolos, vão para lá, é que acontece então essa descida do Espírito Santo e eles falam língua e profetizam. Depois acontece em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio,
Quando Pedro, exatamente o mesmo Pedro, chega lá para esclarecer, e no meio da mensagem, o Espírito desce e batiza todos. E agora acontece aqui em Atos, capítulo de número 19, com esses 12 discípulos de João que falaram em línguas. Se você pegar em Atos, capítulo 2, versículo 38, põe aí para a gente ver, Atos 2, 38, que é a pregação de Pedro, ele vai dizer assim, orientou-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Versículo seguinte, 39. Porquanto a promessa pertence a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus os chamar. É por isso que chegou até nós aqui hoje. Então não é uma manifestação que parou lá. A gente entende que Jesus disse, permanecer em Jerusalém e vocês verão a descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minha testemunha em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Isso aqui se cumpre exatamente à risca. A gente vê o Pentecoste dos judeus em Jerusalém, a gente vê o Pentecoste em Samaria, como Jesus tinha ordenado, a gente vê o Pentecoste nos gentios, na casa de Cornélio, e aqui nesse grupo intermediário, que estava no pé, com o pé na porta, mas não entrava. Entende? Tinha a informação de João, mas não tinha a informação completa ainda. E Deus aqui está selando de uma vez por todas que todas as pessoas podem receber o dom do Espírito Santo, falar em línguas e profetizar. Amém, meus irmãos? O que Jesus orienta e ordena aconteceu. A todos os grupos que precisavam ser adicionados à igreja, eram os grupos distintos daquela época. O que eram os grupos distintos? Judeus, os judeus mestiços, os gentios, que eram os judeus mestiços? Os samaritanos, os gentios, Cornélio, e aqueles, então, o grupo intermediário que estava entre o Antigo Testamento e o Novo, que ainda não tinha feito a transição, estava ali esperando o Messias. E aí Paulo vem e esclarece para eles. Bom, até aqui a gente leu, vamos para algumas aplicações aqui para nós começarmos a pensar. Tem muita coisa aqui para falar. Eu devia terminar esse culto hoje pelo menos umas 11 horas da noite, né? Nossa, que sorriso amarelo vocês deram agora. Não, irmão, não vou passar do horário muito bom. Tá bom? Fiquem em paz. Primeira coisa, irmãos, olhe para cá. O evangelho genuíno de Jesus, ele gera um vínculo de pertencimento e de responsabilidade. Davi, versículo 23 do... Isso, Davi. Leia para mim, por favor. 1, 2, 3. Paulo partiu dali e viajou toda a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Não era só pregar, não era só plantar igrejas, tinha que discipular, tinha que orientar, tinha que ajudar os irmãos a crescer, tinha que ajudar os irmãos a amadurecer na fé, tinha que fortalecer os irmãos na hora da perseguição, na hora da tempestade. Senão eles teriam igrejas muito cheias e lotadas, mas com nanicos na fé. Então, irmãos, observe aqui, a questão do evangelho, ela gera em nós um vínculo, tanto de pertencimento, quanto de responsabilidade para com quem a gente pregou o evangelho. De uma certa forma, a gente tem uma responsabilidade por quem eu preguei o evangelho. Você não fica em paz, é ou não é? Deixar aquela pessoa só. Você sempre liga, você sempre se preocupa, você sempre pergunta, e aí, tá tudo bem? Algum esclarecimento a mais? Alguma coisa que eu possa ajudar? Por quê? Porque o evangelho genuíno, ele traz essa preocupação. E a preocupação do apóstolo e, consequentemente, é a mesma preocupação de todos aqueles que iam se convertendo. Era uma consciência natural da igreja. A igreja já se convertia com aquela consciência. Eu tenho que cuidar de alguém. É tanto que Paulo fica em determinadas igrejas 2 semanas, 3 semanas. Planta, alguém se converte, ele já sai por causa da perseguição, mas aí ficou alguém ali cuidando dos outros. Então a igreja já vinha com essa consciência natural. Eu tenho que cuidar de alguém. E aí eu pergunto, hoje para mim, eu estou discipulando alguém?
Eu chego mais cedo na igreja para conversar com alguém, para fortalecer alguém. Eu saio mais tarde para dar assistência a alguém. Eu chego mais cedo para orar com alguém, para fortalecer alguém. Eu mando um recado para alguém. Eu pergunto a alguém durante a semana se está tudo bem, se eu posso de alguma forma orar junto com ela. Congregar é isso, irmãos. Congregar é isso. Nós não podemos nos acostumar apenas em frequentar o culto e voltar para casa. Não. A responsabilidade, o evangelho, ele traz esse vínculo de responsabilidade, esse vínculo de pertencimento. É o meu irmão. É a pessoa da minha família, é o meu irmão, e eu preciso fortalecê-lo através da palavra de Deus. A igreja está entendendo? Amém? Então, congregar é isso. Nós não podemos nos acostumar em vir na reunião e voltar. Não, você tem que conversar com alguém. Ou antes ou depois do culto, você tem que conversar, você tem que perguntar, você tem que oferecer ajuda, você tem que dialogar, você tem que fazer visita na casa da pessoa. Se alguém te perguntar, onde você congrega? Você vai dizer, eu congrego na Avenida Zélia, número 455, primeiro andar. Então, mas quando o escritor aos Hebreus fala que não deixando a congregação dos santos, como é costume de muitos, o que ele está falando aqui é que o congregar é muito mais do que assistir um culto, é muito mais do que vir. As pessoas dizem, eu congrego na igreja no endereço tal, mas é lá onde ele vai assistir o culto. O que vai dizer realmente se ele congrega ali é se ele ajuda, se ele colabora, se ele discipula, se ele ora, se ele orienta, se ele auxilia, se ele cria vínculos, se ele constrói pontes entre as pessoas, se ele se responsabiliza por alguém, aí sim ele está congregando. Partindo disso, se não tiver isso, ele só vai lá e volta para casa. É um lugar onde ele vai ouvir uma boa palavra, uma boa música e volta para casa. Congregar, o que diz aqui, tanto aqui, no contexto aqui, e quanto na carta escrita aos Hebreus, a questão do congregar significa aonde eu estou discipulando, aonde eu estou ajudando, aonde eu estou dando a minha contribuição como servo de Deus, como discípulo de Jesus. Amém até aqui? Não deixando a congregação dos santos, como é costume de muitos. É isso. Então, se alguém te perguntar onde você congrega, dá o endereço daqui, mas a pessoa precisa saber que é aqui onde você ajuda, é aqui onde você se importa, é aqui onde você estende a mão, é aqui onde você conversa com alguém, encoraja o outro, discipula o outro, fortalece o outro. Porque se não tiver esse tipo de obras acompanhando o teu congregar, o congregar está sendo apenas um passatempo. É preciso que haja uma responsabilidade, um vínculo de pertencimento aqui para essa questão do congregar. E a gente sai de casa no escuro. Quem saiu no escuro de casa aqui? Aqui, ó. Pastor João, o senhor veio a pé hoje? Ó, desceu 11 lances de escada do 11º andar, não tinha elevador, a porta da garagem não destravou e ele veio a pé, porque gosta de congregar. Entende isso, irmãos? Você percebe isso? Que coisa maravilhosa? E ainda mandou recado dizendo, nós estamos atrasados, mas eu já estou chegando, olha que maravilha. Esse vínculo, esse pertencimento, é a minha família que está lá, é o meu povo que está lá. Eu preciso estar junto da minha família, para encorajá-los, para fortalecê-los. Isso é congregar. A segunda coisa que o texto fala aqui, que eu vejo aqui no texto, é que ainda existe, irmão, muita gente com mapa desatualizado. Porque a ignorância espiritual, a ignorância sobre Jesus, ela limita a experiência da pessoa com Deus. Existe uma certa ignorância pairando no ar, e as pessoas não têm as informações corretas sobre Jesus. E tem ainda muita gente com mapa desatualizado. Muita gente. Quer ver? Veja o versículo 26. Versículo 26. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhes explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Agora, capítulo 19, versículo 2 e 3, Davi, por favor. Paulo aqui, ó. Recebeste o Espírito Santo na época em que cresces? Ele disse, de forma alguma, nem sequer soubemos que existe. Versículo 3.
Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo foram batizados? Então eles declararam: no batismo de João. Versículo 4. Então Paulo lhes explicou o que era o batismo de João, o que João estava aprontando, o que João estava apontando, e ordenando ao povo que cresce no Jesus que viria. O que ele estava fazendo aqui, irmãos? Atualizando o mapa daqueles discípulos. O que Áquila e Priscila fez? Atualizou o mapa de Apolo. A gente encontra hoje muita gente que não sabe nada sobre Jesus, e às vezes o que sabe sobre Jesus está totalmente invertido. Existem pessoas hoje que esperam de Jesus o que a Bíblia nunca prometeu. Existem pessoas hoje que se sacrificam por coisas que Deus nem recebe esses sacrifícios, Deus quer a obediência. Existem pessoas hoje que ainda pagam preço para poder merecer a salvação. Tem muitas pessoas que pagam preço para merecer a salvação. Existem pessoas hoje que acham que a bênção material que eles têm, ou que algumas pessoas têm, é sinônimo da aprovação de Deus. Ah, Deus está abençoando fulano financeiramente, Deus está com ele. Tem gente que ainda acha isso. Ainda acha que produzir frutos é algo que está ligado àquilo que eu faço, e o fruto nem está ligado tanto àquilo que eu faço, o fruto está ligado àquilo que eu sou. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, não tem nada a ver com o que eu faço, tem com o que eu sou, com o que está aqui dentro. Tem gente que ainda acha, aliás, a gente encontra pessoas na igreja fazendo regressão. Sabia que tem gente que faz regressão? Faz. Tem outros que entram naquela sessão de autoconhecimento. Não sei se é na yoga, sei lá onde é que eles vão. Ah, eu estou me autoconhecendo. Ui. Tem gente ainda com as suas superstições. Por exemplo, no final do ano agora. Vão passar o ano de branco. Não é? Para quê? Para o que o branco representa aí? Por que passam o ano de branco? É o quê? Não tenho vergonha de falar. É paz, né? Outros passam a virada do ano na praia pulando 7 ondinhas. Outros colocando determinados grãos na ceia de Natal, que simboliza alguma outra coisa. Por exemplo, qual é o grão que simboliza a riqueza? Vai, gente, fala aí. Nozes simboliza não sei o quê. Aí põe lá não sei o quê. Ah, isso aqui é para dar riqueza. O amarelo é para dar isso. Tem ou não tem isso, Miranda? Varão tem. Aí, ó. A romã não pode faltar. A nozes não pode faltar. Essas coisas. Hã? Como é que é? Ervilha, né? É lentilha. É lentilha. Bom, mas olha só como as pessoas... E os crentes fazem isso. E se a gente não explicar, os irmãos vão ficando na igreja com o mapa desatualizado. É ou não é, irmãos? É. Vão chegando e vão cultivando essas coisas, né? Esses discípulos aqui, eles conheciam o Espírito Santo. Aliás, eles não conheciam o Espírito Santo. Eles só tinham recebido o batismo de João, não sabiam que o Messias tinha vindo e não conheciam o evangelho completo. E foi preciso esclarecer a eles. Então Paulo, com clareza, mostrou que a promessa chegou, que Jesus Cristo veio e batizou eles em nome de Jesus, e eles receberam o Espírito Santo, e houve línguas estranhas, e houve dons e profecias. Então é necessário, irmãos, que a gente entenda que a ignorância espiritual, ela limita a experiência da pessoa com Deus, e muitas vezes a pessoa não tem uma certa experiência com Deus, porque ela está com o mapa cristão desatualizado. O que a gente faz aqui? Se esforçando nas quartas, nos domingos e nos sábados com o estudo bíblico, atualizando o mapa de muita gente que vem de lá para cá com um mapa desatualizado totalmente, não entende sobre salvação, não entende sobre a espiritualidade, sobre justificação, e nós estamos nos esforçando tanto para nos fortalecer, como também para atualizar o mapa dos irmãos.
Aqui, é uma religião que eles viviam de tradição. Eles vão à igreja, seguem os mandamentos, são éticos, são responsáveis, são bons maridos, mas nunca tiveram um encontro pessoal com Cristo. A prova disso é que quando o Espírito Santo desce, os dons chegam. Vocês entenderam? Sim? Isso é um sim? Então há muita gente assim hoje, olha, devota, sincera, religiosa, que ora, mas precisa conhecer Jesus. A revelação que ela tem de Jesus está incompleta. Quem é que pode passar isso para ela? A gente. Somos nós que devemos passar essa informação completa para a pessoa. Ainda hoje existem os discípulos de João, os discípulos modernos de João que tem por aí. Estão na porta, mas ainda não conseguiram entrar. Buscam uma espiritualidade sem Cristo, e tem igrejas que ensinam a espiritualidade sem Cristo, baseado em imersão, baseado em regressão, baseado em movimentos, baseado em tanta coisa menos em Cristo. Parece que o evangelho de Cristo não é mais suficiente se não pintar uma parede, se não botar um fundo de outra cor, se não botar uma batucada diferente, se não criar uma equipe de impacto. Parece que a coisa não anda, o evangelho não é mais suficiente. Então essa espiritualidade sem Cristo precisa ser atualizada. Tem aqueles da religiosidade sem o novo nascimento, que são religiosos, são rigorosos, são igual os fariseus, fazem tudo certinho, mas na hora de exercitar o amor, o perdão, o não julgamento, os caras não conseguem. Tem aqueles que têm aquela moralidade, mas é uma moralidade sem o evangelho. Tudo isso precisa ser atualizado. Tem outros que conhecem a Bíblia, mas sem a revelação da graça. Conhece até a Bíblia, sabe citar versículos, e tem textos e textos de cor, mas ainda que você conheça a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, de cor na sua cabeça, se não tiver a revelação da graça, aquilo é inútil. Então conhece o Jesus da história, mas não o Cristo vivo. Aqueles homens conheciam Jesus, sabiam que João tinha apontado para ele, tinha falado que ele viria, mas não tinham ainda tido a experiência. Aí Paulo chega e falou, agora nós vamos mudar isso aqui. A gente vai conversar aqui agora. Aí explica para eles, recebem o batismo, querem ser batizados em nome de Jesus? Queremos. Batiza ele em nome de Jesus. Aí vai e impõe as mãos sobre ele, como apóstolo chamado sobre a ordem de Cristo, e desce sobre eles o Espírito Santo, para que eles pudessem ser revestidos e cheios do poder. Isso é atualizar o mapa. Nós fomos chamados para isso, irmão. Para atualizar o mapa de gente, inclusive o nosso. Tá? Primeiro a gente atualiza o nosso. Uma coisa é você, por exemplo, você pega um Waze que está desatualizado, você entra numa rua contramão, acabou com tudo, né? Então, tem que estar atualizado, né? Terceira coisa, eu queria fazer uma pergunta aqui. Vocês têm medo das perguntas, né? Mas é leve. Onde estão os Áquilas e Priscilas e os Paulos hoje? Onde estão eles? Nós temos aqui, Paulo estava completando a parte que eles não sabiam. Paulo só estava acrescentando, agregando. Pronto, está faltando um pedaço aqui, eu vou trazer esse pedaço aqui. Vocês chegaram até aqui, daqui para frente, vocês não têm informação nenhuma. Não, a gente não sabe nem que existe Espírito Santo. Beleza, então vou trazer aqui a informação. Paulo completa a parte que eles não sabiam. Nós temos hoje que ter esse mesmo Espírito. Qual é o Espírito? Não humilhar o desinformado. Porque às vezes a pessoa vai humilhando o desinformado, mas amá-lo e ensiná-lo conforme as Escrituras. E é por isso que a gente prega aqui no domingo à noite, e na segunda-feira a gente vai na casa do irmão, para que ali, se gerou alguma pergunta ou alguma coisa a mais para esclarecer, a gente possa esclarecer ali, de forma que não vai constranger o irmão. Então, a fé, ela precisa de conteúdo. A sinceridade, ela precisa de direção. A espiritualidade, ela precisa do Espírito de Deus. O ensino, ele transforma realidades. Então, nós estamos hoje cheios de pessoas falando alguma coisa ou faltando alguma coisa. E Deus está em busca de Paulos, de Priscilas, de Áquilas, para atualizar essas pessoas. Você se compromete em fazer isso? Amém? Eita, meu Deus. Ajuda nós a se comprometer. Estamos cheios, irmãos. Olha aqui, olha a sabedoria
E o texto fala Priscila e Áquila, então eu vou primeiro nela. Que é mulher mais observadora, não é? Tá lá na sinagoga, tá o cara pregando, ela olha e fala, rapaz, esse homem prega legal. Mas tá faltando alguma coisa nele, Áquila. Vamos convidar ele lá para casa para tomar um café? Vamos convidar. Eu termino o culto, irmão, gostei da sua pregação, que maravilha. Vamos lá para casa para a gente conversar. O que eles fazem? Eles, irmãos, eles não expuseram o moço na sinagoga. Eles não disseram, tá faltando aí na frente de todo mundo. Eles chamaram para casa, para lá na casa, só eles três pudessem discipulá-lo. Isso, irmãos, é explicar com mais precisão. Deus está em busca destas pessoas. Isso é discipular com amor, com responsabilidade, para não constranger a pessoa, para não chocar e não gerar debates infrutíferos. Entende? Chama a pessoa de lado, chama de canto, chama na sua casa, vai na casa da pessoa, conversa com a pessoa. Olha, eu vou te esclarecer isso. Você está agindo assim, você falou assim, mas olha, eu entendo pelas escrituras e mostra pelas escrituras que está faltando isso. A pessoa vai se render. Então, a informação completa, ela ampliou o ministério daquele rapaz. Você pode ver que no versículo 28, Davi, você já vê ele refutando poderosamente os judeus, porque refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando que, por meio das escrituras, que Jesus é o Messias. Olha a conversa de Priscila e Áquila, que trouxe resultado poderoso na vida de Apolo. O cara já era eloquente, versado, já falava bonito, já tinha ousadia, já tinha, sabia bastante coisas, e aí eles vão e trazem aquele pedaço que estava faltando, e aí ninguém segurou mais o camarada. É isso, irmãos. Nós precisamos incorporar os Áquilas e Priscilas e Paulos, para que a gente possa fortalecer os irmãos. No caso de Paulo, a mesma coisa ele fez com os irmãos lá. Vem cá, vamos conversar aqui. O batismo, como é que foi o batismo? Não, foi esse aqui. Beleza, então está faltando isso. Vocês querem? Impõe sobre irmãos a eles o Espírito Santo. Então a informação completa amplia o ministério, amplia a igreja, completa a igreja, acrescenta, soma. É isso que a palavra de Deus nos destaca aqui nesse texto. Uma quarta coisa que eu vou destacar aqui é a humildade desse moço, né, irmãos? A humildade, como ele era um cara ensinável, como ele era um cara que baixava a cabeça para ouvir. Como é que ele aceita ser instruído por um casal e muito provavelmente pela iniciativa de uma mulher que foi Priscila? Como ele teve a humildade de dizer assim, vamos lá para casa, eu preciso te... Imagina, uma coisa é você falar para o cara que está se convertendo, outra coisa é você falar para um pregador, para um pastor antigo, para alguém, tem alguma coisa aqui que eu preciso te esclarecer. E ele teve a humildade de sentar e ouvir o esclarecimento e seguir o esclarecimento. Olha que coisa gloriosa. Apolo não era um falso profeta, porque ele estava só com uma parte da informação. Ele só estava incompleto. Então ele tinha parte da verdade, ele ensinava sinceramente, ele era zeloso, ele era bíblico e ele era ensinável. A pessoa pode ser inteligente, eloquente, ela pode ser bíblica, sincera, espiritual, catedrática e ainda assim precisar do ensino correto para completar a sua fé. Eu preciso me atualizar, eu preciso me informar, eu preciso de alguma forma baixar a cabeça, baixar a guarda e ouvir, para que eu não possa. Irmãos, não existe essa coisa de completude. Não, nós estamos constantemente aprendendo. Apolo, ele tinha um dom, mas aceitar ser corrigido, isso é maravilhoso, irmão. Deus valoriza os ensináveis. E é por isso que Jesus lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, os ensináveis, os que não têm espírito altivo, os que sempre baixam a cabeça para aprender. Todo mundo aprende. O pastor João, quanto tempo de trabalho, está aqui aprendendo conosco. Isso deveria ser um exemplo para todos os irmãos. Ensinável. Discípulo é feito no particular, irmãos.
Discípulo não é feito aqui na igreja, a gente forma discípulo no particular. E aqui a Áquila e Priscila traz uma lição poderosa aqui para nós, chamando o cara de lado, na casa deles, fazendo um cafezinho para eles e ensinando a palavra de Deus. O evangelho, ele é progressivo na nossa jornada. Você nunca vai dizer, já estou aqui, ó. Aliás, tem uns caras aí que é doutor em divindade. Você sabe o que é isso, Miranda? Então não é mais trindade, é quadrindade. Doutor em divindade, eu não sei o que é isso, irmão. Mas quando diz, aí o cara coloca lá no nome dele, DD, doutor em divindade, eu não sei, se o cara estudou muito. Mas, irmãos, não tem ninguém que chegou lá. A gente só está arranhando ainda a superfície. Nós não conhecemos nada sobre Deus, os caminhos dele. É muito pouco que a gente conhece, mas é suficiente para a nossa alma se alegrar diante dele, para dizer, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos para a tua obra, para fortalecer os nossos irmãos. É maravilhoso isso, irmãos. O pouco que a gente sabe já é... Imagine, irmãos, quando Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, olha, assim como dele, como nós somos conhecidos dele, um dia nós o conheceremos de ponta a ponta. Entende isso, irmão? Ele diz, olha, hoje você vê como que pelo enigma, pelo espelho invertido. Mas um dia, assim como ele nos conhece, nós o conheceremos. Eu acho que quando chegarmos diante de Cristo na eternidade, por mais que passem lá a eternidade inteira, ainda assim nós nunca o conheceremos por completo. Porque ele é insondável, imensurável, incomparável. Paulo mesmo, o pastor estava na aula do capítulo 11, né? Ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria. Quem foi que conhece as profundezas de Deus? A gente não conhece nada, mas ele se revela para nós, a ponto da gente se alegrar na sua presença em Cristo Jesus. Aqui é preciso manter um coração humilde, para que Deus possa ensinar. Então Apolo, ele tinha dom, mas ele aceitou ser corrigido. O coração sincero, irmãos, ele precisa de informação. O talento precisa de doutrina, precisa de orientação. Às vezes você vê uma pessoa talentosa, estabanada, precisa de orientação, doutrina. A paixão, às vezes uma pessoa apaixonada pela obra, pelo trabalho, precisa de verdade completa. Precisa de orientação. Isso é com zelo, com carinho, com responsabilidade. Muito provavelmente, se faz uma abordagem diferente com Apolo, poderia até ter constrangido o rapaz, ele ter retornado, não ter sido um ajudador da obra. Estou pensando aqui. Mas eles tiveram cuidado de chamar para casa, de conversar no particular. Isso é maravilhoso. Quinto e último ponto, eu já estou concluindo aqui. Está vendo? Não vou passar muito. O dever de todo cristão é ser servo. Amém? Verso 27. Então, desejando ele quem? Apolo, tá? Viajar para Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos, solicitando que o recebessem, carta de recomendação. Quando chegou, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. Olha, irmãos, o texto diz que ele auxiliou muitos irmãos que pela graça haviam crido. Esta é a nossa missão, auxiliar os irmãos que pela graça haviam crido. Só que não é só a missão do pastor, do líder. Não, é de todos. Todos vocês têm essa responsabilidade dada por Deus de alguma forma auxiliar os irmãos. Auxiliar. Se fugir disso, não está sendo um discípulo de Jesus. Eu vejo aqui, Priscila e Áquila servindo a Paulo. Paulo traz eles lá de Corinto, leva para Éfeso, prega na sinagoga, vai embora para Antioquia, deixa eles lá. Ele estava a serviço do evangelho, servindo a Paulo. Depois, Áquila e Priscila servem a Apolo. Depois você vê Paulo servindo os discípulos de João, orientando eles, trazendo a informação correta. Agora você já vê Apolo servindo os irmãos lá em Corinto, em toda a Acaia,
O que eu posso dizer de mim diante disso? Se minha função não é servir os irmãos, não é ser servo dos irmãos. Então eu quero te dizer com toda a propriedade, toda a alegria no meu coração, eu estou aqui para servir a você. Eu quero te servir. Enquanto você acreditar na palavra de Deus, eu estou aqui para te servir. Me parece muito, irmãos, essa questão aqui, da mesma coisa que Barnabé quando chega lá em Antioquia. Porque quando os irmãos lá de Jerusalém ficam sabendo que a mensagem chegou lá em Antioquia, falaram, vamos procurar um homem para mandar para lá, para analisar o que está acontecendo. Ah, tem Barnabé. Aí manda Barnabé para lá. Barnabé chega lá e se alegra. Ele diz, meu Deus do céu, o evangelho já chegou aqui, a gente nem sabe como, mas o povo está alegre. E aí o texto diz que ele começou a animar os irmãos, a fortalecer os irmãos, a conversar com os irmãos. Paulo estava esquecido lá em Tarso, falou, já sei, vou buscar ele. Busca Paulo lá, traz para Antioquia, e dali, irmãos, se ficou uma igreja poderosa, porque os irmãos entenderam o servir, o serviço ao reino de Deus. Se a gente fugir disso, irmãos, a gente está, de alguma forma, equivocado no nosso chamado. Os discípulos de Jesus, certa vez conversando com o pai, e perguntando quem era o maior e tal, ele falou, olha, lá entre os mundanos, eles agem assim. Com vocês não é assim. Não é assim com vocês. Lá, quem manda é quem é o cara que está em cima. É quem domina, é quem comanda todas as coisas. Os reis da terra, os governantes fazem assim. Com vocês não é assim. Porque o maior entre vocês é o que serve. É aquele que se ajoelha e lava os pés de vocês. Entende? Então Jesus não só falou, como ele fez. E depois que fez, ele diz, entendem o que eu faço? Que é o meu próximo? Aí ele conta a história do cara que desce de Jerusalém para Jericó e mostra um samaritano acudindo ele. Ele falou, faça o mesmo. Qual é o nosso chamado, irmão? Servir. Não pode fugir disso. Então que nós entremos no ano de 2026 com essa consciência muito clara. Eu estou aqui na face da terra para servir os meus irmãos. Naquilo que precisar, naquilo que for possível. Eu quero servir, eu tenho alegria de servir. Mas não é servir, a obra está pesada. Não, se tiver pesada, encosta. A obra de Deus não pode ser pesada, porque ela é de Deus, não é sua. A obra de Deus ela pode ser pesada ou leve. Pesada para quem quer levar nas costas. Mas ela será leve para quem entende que é a obra de Deus. E você está aqui apenas como privilégio de um servidor do reino de Deus. E ainda a gente vai continuar a nossa trajetória. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus fortaleça a sua vida. Que Deus possa te ajudar a entender essa questão do serviço. Eu trouxe aqui apenas 5 tópicos, né? Que o evangelho genuíno ele gera esse vínculo de pertencimento e de responsabilidade. Entenda isso. Você é responsável pelo seu irmão. Lembra que ainda dá tempo. A gente começou 15 minutos atrasado. Lembra que quando Caim mata Abel, aliás, o primeiro assassinato aconteceu por causa de um culto. Não foi por causa de uma briga qualquer, foi por causa de um culto. É sério esse negócio, né? E aí o cara mata o irmão, e o Senhor vem para ele e falou, cadê o teu irmão? Porventura, eu sou o segurança dele, eu sou o guardador do meu irmão? Nós somos responsáveis pelo nosso irmão. Nós somos. Jesus disse para ele, o sangue do teu irmão está clamando para mim. O sangue do teu irmão. Que o sangue dos nossos irmãos não clame diante de Deus a nosso respeito. Que o sangue dos nossos vizinhos não clame diante de Deus ao nosso respeito. E aqui no segundo tópico eu disse que a gente está aqui para atualizar o mapa dos irmãos, inclusive o nosso primeiro. Depois eu disse que os Áquilas e Priscilas e Paulos, Deus tem que suscitar do nosso meio. É daqui que Deus vai levantar Áquilas e Priscilas e Paulo. E já tem levantado. Amém, meus irmãos? Já tem levantado. Humildade para aprender. Você não sabe tudo, eu não sei tudo. Aquilo que ficou dúvida, me chame e me procure. A gente esclarece, a gente conversa. Aquilo que precisar ser consertado, eu vou consertar. Aquilo que precisar ser atualizado, você vai atualizar. E em quinto lugar, na verdade, o dever de todo cristão é ser um servo do Evangelho, um servo de Jesus. Você recebe essa palavra?